Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos às vésperas do 21º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. E é um prazer, uma alegria estarmos aqui juntos para meditarmos sobre a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, o Santo Evangelho da liturgia deste 21º domingo, que aliás é extraída do capítulo 13, versículos de 22 a 30. E o tema que eu escolhi para essa liturgia é o seguinte: a fé em Deus deve se traduzir em justiça e fraternidade. Vou repetir. A fé em Deus deve se traduzir em justiça e fraternidade. Para entender a passagem do Evangelho de Lucas, que é proposta para este domingo, precisamos saber que na época de Jesus, o povo de Israel acreditava ser o único a ser salvo. Os pagãos, na concepção deles, não alcançariam a salvação. Vamos ouvir e ver e ler o que o evangelista nos escreve. Comecemos pelo versículo 22 do capítulo 13 de Lucas. Você já vê aí também na sua tela. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Jesus, então, segue em direção ao que será a etapa final de sua jornada, a cidade onde encontrará a morte nas mãos das autoridades religiosas. Prossigamos, versículo 23. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu. Ou seja, ele quer saber quantos são salvos. Por quê? Porque se acreditava que a salvação era um privilégio reservado ao povo de Israel. A pessoa que lhe perguntou quantos são salvos, para essa pessoa, Jesus responde dizendo quem são os que serão salvos. Não quantos, mas quem serão salvos. Prosseguimos agora lendo os versículos de 24 a 25a. Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão, uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora, né? Então veja bem, fazei todo o esforço possível. Em grego está lutai. Jesus não nos convida a fazer nenhum esforço ascético. Quem sabe quais dificuldades que apresenta esta porta. Veremos que não podemos entrar por esta porta não porque seja difícil, mas porque, como Jesus Cristo diz, muitos tentarão entrar e não conseguirão, porque a porta já estará fechada. Isso mesmo. Portanto, Jesus não nos convida a fazer esforços e sacrifícios dolorosos para entrar por esta porta, mas a abrir os olhos, porque existe o risco de que esta porta se feche e fiquemos para fora do reino de Deus. Prossigamos lendo agora os versículos 25b e até 27. Começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Então, aqui o evangelista apresenta pessoas que têm comunhão com Jesus, porque o chamo de Senhor. Por que Jesus não os conhece? Vejamos a resposta daqueles que ficaram de fora. Então começareis a dizer: Não comemos e bebemos diante de ti? Esta é uma alusão clara à Eucaristia. Então eles celebraram a Eucaristia do Senhor. E prosseguem dizendo: E ensinaste nas nossas ruas? Então eles foram nutridos pela sua palavra, pela palavra de Jesus. Jesus repete o que disse antes: Não vos conheço. E além disso, Jesus faz uma citação do Salmo 6, versículo 8, que diz: Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. O Salmo diz literalmente: todos os que praticais o mal. Por que essa dureza por parte de Jesus? Porque Jesus não se importa, vejam vocês, com o relacionamento que seus discípulos possam ter com ele ou com o Pai. Mas Jesus está interessado nos frutos que esse relacionamento com ele e com o Pai produz para com nossos irmãos e irmãs, por meio de atos de amor, misericórdia, compaixão,
perdão e partilha generosa. É isso que permite a comunhão com Deus. Deus não nos perguntará se cremos nele, mas se amamos como ele amou. É por isso que a resposta tão dura de Jesus é: eu não os conheço. Não importa qual seja o relacionamento deles com Deus, Jesus está interessado no relacionamento deles, dos seus discípulos, com os outros, com as outras pessoas. Participaram da Eucaristia, mas não conseguiram fazer-se pão. Fazer de suas vidas pão, alimento de vida para os outros. Ouviram seus ensinamentos, sua palavra, mas esses ensinamentos não transformaram suas existências, suas vidas. É disso que se trata. Prossigamos lendo agora os versículos de 28 a 29. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E as palavras de Jesus são muito duras. Haverá choro e ranger de dentes. É uma imagem que indica o fracasso da vida, o sentimento de fracasso na vida. Em nossa língua, poderíamos dizer assim: arrancarão os cabelos da cabeça. Os profetas são aqueles que denunciaram o culto a Deus, mas ao mesmo tempo o descaso pelos pobres. O povo de Israel, que acreditava ter o direito de fazer parte do reino de Deus, contudo, para Jesus, se não transformar esse conhecimento de Deus em amor ao próximo, Israel será excluído. Mas não só isso. Os israelitas continuarão excluídos e o seu lugar será ocupado pelas mesmas pessoas que eles consideravam excluídas, ou seja, os pagãos. Quando Jesus apresenta o reino de Deus, ele não o apresenta com símbolos litúrgicos religiosos, mas sempre com elementos conviviais, como uma mesa, um banquete. Bem, nessa mesa, a qual eles acreditavam pertencer por direito, essas pessoas serão excluídas e aqueles que se consideravam excluídos participarão. Vejam só vocês. Concluamos agora com a leitura do último versículo do Evangelho deste domingo, o versículo de número 30. E assim, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. E aqui está a conclusão de Jesus. E assim há últimos, isto é, aqueles que vocês consideravam escolhidos, que serão primeiros, aqueles que acreditavam ter direito, né? Que serão os últimos. Vejam só vocês. Jesus nos dá um aviso muito severo e oportuno. Pode haver presunção sobre pertencer a uma fé religiosa, sobre participar de atos de culto. Pode haver a presunção de ter direitos dos quais as pessoas podem ser excluídas por não pertencerem à nossa cultura, à nossa fé, à nossa etnia, por acreditar em outras divindades ou por se comportarem de maneira diferente. Então Jesus os exorta a serem muito cuidadosos. Cuidado, porque aqueles que vocês consideram excluídos, aqueles que vocês rejeitam, tomarão o seu lugar no reino dos céus. Naturalmente, os primeiros se revoltarão e imediatamente depois, não nesta passagem do Evangelho, mas em outro momento, alguns fariseus se aproximarão com ameaças de morte a Jesus, porque eles recebem o impacto dessa mensagem dele. Após essa belíssima reflexão que nos proporcionou Frei Alberto Madi, faço eu agora, Padre Telmo, as minhas considerações pessoais. E começo citando uma frase famosa do Papa Francisco, que foi o Papa de número 266 da nossa Igreja Católica, falecido recentemente, infelizmente. Dizia Papa Francisco: Deus não pertence a nenhum povo. Repito, Deus não pertence a nenhum povo. Graças a Deus, com o Concílio Vaticano II, tornou-se clara uma afirmação e pretensão que remonta aos padres da Igreja, que fazia-nos assemelhar em muito aos judeus da época de Jesus de Nazaré, que se consideravam o único povo a ser salvo na face da terra. Essa discutível afirmação era a seguinte: fora da Igreja não há salvação. Em latim, ex ecclesiam nulla salus.
O Concílio Vaticano II explica-nos bem essa afirmação. Diz a Lumen Gentium: o Santo Concílio ensina, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, que esta igreja peregrina na terra é necessária à salvação. De fato, só Cristo é mediador e caminho de salvação. Ora, ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a igreja. Ao afirmar-nos expressamente a necessidade da fé e do batismo, Cristo confirma-nos, ao mesmo tempo, a necessidade da própria igreja, na qual os homens entram pela porta do batismo. É por isso que não se podem salvar aqueles que, não ignorando que Deus, por Jesus Cristo, fundou a Igreja Católica como necessária, se recusam a entrar nela ou a nela perseverar. Em seguida, o Concílio nos diz, sempre a Lumen Gentium: com efeito, também podem conseguir a salvação eterna aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, no entanto, procuram Deus com um coração sincero e se esforçam sob o influxo da graça por cumprir a sua vontade conhecida através do que a consciência lhes dita. Vejam só vocês, que abertura, não é verdade? Esse é o grande perigo das religiões, isto é, sentir-se como o único e exclusivo canal para a salvação e a felicidade dos seres humanos. Não nos esqueçamos que toda religião é um produto da cultura do local onde surgiu e dos locais por onde se expande. Por isso, Jesus não cai na armadilha de responder à pergunta: quantos se salvarão? Mas quais são as condições para que alguém se salve? Para isso, Jesus utiliza 3 imagens, sendo 2 que oferecem uma certa restrição e uma terceira mais generosa, oferecendo abertura. Vejamos, a primeira imagem é a da porta estreita. Quer significar que para pertencermos ao reino de Deus, devemos nos esforçar. Não é algo automático, imediato, bastando ser batizado e pronto. Segunda imagem, a porta que será fechada. Isso significa que o reino de Deus exige de cada um de nós conversão. No primeiro evangelho, Jesus deixa claro, abre aspas, cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Convertei-vos e crede no evangelho. Está em Marcos capítulo 1, versículo 15. Diante da proposta do reino, não podemos ficar indiferentes, como se não tivéssemos nada com isso. Se não agirmos e praticarmos a justiça, se não nos esforçarmos por construir um mundo melhor e mais humano para todos, o nosso Deus e Senhor certamente não nos reconhecerá, não nos abrirá a porta. A terceira imagem, agora mais positiva, é a convocação para o reino de pessoas de todas as nações, línguas, raças, condição social, enfim, do Ocidente e do Oriente. Portanto, Deus não exclui ninguém que realiza a sua vontade, que faz aquilo que seu Filho fez nesta terra. A fé em Cristo exige como resposta a adesão ao reino de Deus e sua justiça. Sem isso, ninguém pode se sentir seguro da salvação. Pelo contrário, alguns que se sentem muito seguros da salvação ficarão de fora, e outros que se parecem excluídos de antemão estarão ao lado do Pai Celestial. Concluindo então essa nossa meditação do Santo Evangelho, desse 21º domingo do tempo comum, ano litúrgico C, faremos agora a oração que é a oração da coleta, que vocês ouvirão na missa deste domingo. Diz esta oração: Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Deus vos abençoe enormemente. Um beijo no coração de cada um que nos acompanha aqui nessa reflexão do Santo Evangelho. Fique com Deus e até a próxima semana.